Oi, meus amores, quanto tempo? Estamos voltando aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar a conversar sobre o capítulo 6 da segunda parte. Lembrando que a segunda parte trata do mundo espírita, o mundo dos espíritos, e o capítulo 6 fala sobre a vida espírita. Nós hoje, aliás, da vida espírita. Nós hoje vamos começar na primeira sessão do texto que trata de espíritos errantes. Nós vamos dividir essa primeira sessão em duas partes, até para não ficar extenso demais. A primeira pergunta é a 223 e ela traz a seguinte dúvida de Allan Kardec. A alma reencarna logo após de se haver separado do corpo? Traduzindo assim, morri hoje, desencarnei hoje, imediatamente eu já vou reencarnar? É assim que acontece? A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos respondem o seguinte: algumas vezes reencarna imediatamente, o que significa que existe a possibilidade, mas é algumas vezes, são algumas vezes, não é algo que acontece frequentemente. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, o mais comum, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase imediata. E é interessante pensar nisso porque as notícias que a gente tem desses mundos superiores é de que não existe muita diferença entre o que é a vida do espírito encarnado e do espírito desencarnado. O que significa que quando na encarnação esses espíritos superiores, já que estão nos mundos superiores, eles conservam em grande medida, a gente não pode dizer quanto, né? Mas eles conservam em grande medida a consciência, a liberdade de ação, esses atributos que são característicos do espírito quando na espiritualidade, quando no mundo espiritual. E os espíritos ainda continuam explicando do porquê que essa reencarnação nos mundos superiores é quase sempre imediata. Sendo aí, nesses mundos superiores, menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Traduzindo, essa situação que acontece de ter alguém com a capacidade, né, com essa faculdade do sonambulismo aqui, mas que se apresenta lúcido, e por estar lúcido, consciente de todas as suas faculdades enquanto espírito, conscientes da integralidade da sua memória, vamos dizer nesse sentido, né, das suas potencialidades, a condição dos espíritos superiores nesses mundos superiores é exatamente essa. Eles conseguem manter, né, a posse, vamos dizer assim, da sua consciência enquanto espíritos e de tudo que isso representa, né? A questão 224 continua um pouquinho nesse caminho do entendimento da vida do espírito entre, né, as reencarnações. E a 224 tem três perguntas, na verdade. 224, primeiro, que é a alma no intervalo das encarnações? Porque Allan Kardec já tinha definido lá na introdução do Livro dos Espíritos que a alma é o espírito encarnado. Então, o que é a alma no intervalo entre essas encarnações? A dúvida é essa. E a resposta que os espíritos dão é de que no intervalo entre as encarnações, a alma é um espírito errante. E vamos lembrar que a ideia de alguém errante tem a ver com a ideia de alguém que está buscando um certo destino, que está em trânsito, que está a caminho. Então, o que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, que espera, que está em processo. Vamos entender assim. A questão 224A continua dentro desse entendimento. Quanto podem durar esses intervalos? Porque ali atrás, vamos lembrar, né? Na 223 já foi dito que nem sempre o espírito reencarna imediatamente após a desencarnação. Foi dito que normalmente ele fica em intervalos mais ou menos longos no mundo espiritual. Nesses intervalos, o espírito assume essa condição de espírito errante, alguém que está em processo.
ou como nós costumamos dizer, né, alguém que está dentro do período letivo, dentro do período de aula, esperando que a próxima aula comece, vamos entender assim. E aí, quando eles perguntam quanto podem durar esses intervalos, a resposta é muito interessante. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. A resposta continua, mas a gente se recordou dentro desse momento de uma questão que nos chamou a atenção em alguns dos livros do Hermínio Miranda, quando ele vai fazer estudos baseados em pesquisas feitas lá no século XIX ainda, de alguns dos psiquistas europeus com médiums. E tem alguns onde eles vão falar, por exemplo, de histórias relacionadas a espíritos que haviam reencarnado lá no Egito Antigo. E um dos casos onde ele vai comentar, né, dessas memórias do Egito Antigo, até com relação a uma médium que teria ensinado pelas recordações trazidas por ela, que havia vivido aquela época, e pelo espírito que se manifestava por ela, notícias de como é que era falada a língua egípcia. É muito interessante esse estudo que ele vai trazer para a gente. E nesse livro, o espírito que se comunica pela médium, né, que é narrado na história desse livro, ou são as dúvidas que ele levanta, ou é uma mulher, uma rainha, se não me engano, ela teria realmente ficado esse tempo todo sem reencarnar, porque na lembrança dela, ela falava que a última vez que ela tinha vivido era lá atrás do Egito Antigo, quando ela havia sido rainha. Mas ele levanta também a possibilidade de que talvez a memória dela para aquele estudo específico tivesse meio que deixado de lado as encarnações posteriores que provavelmente ela deveria ter tido. Mas, de qualquer forma, o intervalo entre essas vidas, né, podem durar desde algumas horas até alguns milhares de séculos, não são milhares de anos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Não é possível que a gente fique perpetuamente nesse estágio de caminho, né? Nesse estágio de busca, nesse estágio de processo, porque o processo ele tem que se completar, até para a gente poder passar de ano, vamos entender assim. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada, a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Ou como nós gostamos de dizer de vez em quando aqui no nosso canal, né? Nós vamos precisar voltar para a escola para aprender aquilo que a gente não conseguiu aprender no dia anterior e para corrigir os erros que ficaram dos exercícios que não foram bem feitos no dia anterior. A gente segue. Questão 224b. Essa duração, esse intervalo, depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? Do tipo assim, o tempo que eu vou ficar entre uma existência e outra no mundo espiritual depende da minha vontade ou pode ser definido, mandado como necessidade de eu expiar alguma falta ou algum exercício que foi mal feito, vamos entender assim. E os espíritos respondem que é uma consequência do livre-arbítrio. Existe uma escolha. O que a gente percebe, né, da diferença é que muitas vezes, em casos de adoecimento do espírito, nos casos em que o espírito não consegue, na verdade, né, estar de posse da sua consciência, da sua vontade, por uma série de questões, essa encarnação, esse intervalo pode ser abreviado como uma necessidade de tratamento do espírito. A gente vê isso em alguns casos narrados, por exemplo, no livro Memórias de um Suicida, onde os espíritos que estão em tratamento precisam desse contato com a matéria para conseguirem recomeçar, e aí esse intervalo é definido não necessariamente por eles, por uma necessidade deles, o que não deixa de ser uma ponte do livre-arbítrio, né? Mas é conduzido pelos seus mentores. Mas os espíritos ainda continuam na resposta. Voltando, aliás, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. E aí vamos lembrar aqui a ideia de punição enquanto necessidade de ajuste, e não enquanto necessidade de castigo, porque é um Deus mau que está punindo aquela pessoa. O termo usado aqui é esse, mas a ideia que nós vamos colocar nessa situação é essa.
né? É uma necessidade de ajuste do nosso processo de aprendizagem, do nosso processo evolutivo, e por isso Deus impõe que a gente passe por aquele tipo de experiência. Eles continuam. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Nós mencionamos o livro Memórias de um Suicida e é o que vai acontecer com o espírito Camilo, lá na história do livro. Ele fica no mundo espiritual, ele vai prolongando, né, a permanência dele no mundo espiritual, o quanto ele pode prolongar para que ele possa se preparar melhor para a encarnação que ele teria que enfrentar. São casos muito interessantes trazidos pela literatura espírita, né? E mais um motivo para a gente estudar sempre. Continuando, questão 225. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Porque vamos lembrar que erraticidade é o nome dado, né? Não a um lugar especificamente, mas a esse período de intervalo entre as existências, né? Entre as encarnações. Então a erraticidade é um sinal, o fato dela existir é um sinal de inferioridade dos espíritos? E a resposta dos espíritos é que não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já dissemos isso, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal quando liberto da matéria. Quando nós estamos fora da matéria, nós estamos no estado normal porque nós estamos de posse completa daquilo que nós somos. Aqui nós temos a nossa memória alterada enquanto estamos encarnados. Nós somos levados a passar por experiências que talvez a gente não domine ainda, exatamente pela necessidade de aprendizado, como nós somos também levados a deixar de lado alguns dos nossos gostos, das nossas propensões, também por necessidade de aprendizado. Então, o estar na erraticidade, estar no período entre encarnações, não é um sinal de que nós somos inferiores. Existem espíritos mais elevados do que nós que também estão passando pelo mesmo tipo de experiência, né? Enquanto experiência ainda de processos encarnatórios. Mas eles deixam bem claro aqui que a nossa finalidade, o nosso ponto último lá na frente, não é a encarnação. O nosso ponto final, ponto de continuação, tem mais a ver com a ideia do vencer uma etapa para que a gente possa continuar outras etapas no mundo espiritual. E aí a gente segue para a nossa última pergunta de hoje, questão 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E é muito interessante essa colocação de Kardec, porque já que agora há pouco foi dito que existem espíritos que se encontram na erraticidade, mas que não são inferiores, que existem espíritos de todos os graus, a dúvida dele agora é com relação a dar nomes, a denominação. A gente pode dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? E a resposta dos espíritos é de que sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Aqueles de nós que estivermos lá no mundo espiritual, mesmo quando estivermos mais adiantados, mas que ainda precisarmos passar pela experiência da encarnação, nós podemos ser considerados como espíritos errantes. Mas eles colocam aqui, não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Mas Allan Kardec coloca uma nota junto dessa resposta. E nessa nota da questão 226, ele vai colocar o seguinte: no tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, graus, pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. Tem a ver com aquela ordem, né, que a gente veria quase como sendo uma hierarquia dos espíritos. Que não existe um limite exato do tipo, agora você passou de espírito dessa classe, não é uma ordem limitada claramente nesse sentido. Mas é uma classificação didática que Allan Kardec vai construir para que possa facilitar o nosso entendimento de tudo aquilo que ele observou com relação à realidade dos espíritos. Então existem ordens diferentes, graus diferentes, e os espíritos vão passando gradativamente, né, por esses graus, por essas ordens sucessivamente, à medida em que eles se purificam. Com relação ao estado em que se acham,
podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material e aguardando nova reencarnação para se melhorarem, e espíritos puros, ou seja, isto é, perfeitos, que não precisam mais de encarnação. Ah, Rogério, quando chega nesse quadro aí, né, nessa condição de espíritos puros que não precisam mais de encarnação, significa que eles param de reencarnar? Não, significa que eles não precisam mais. Eles podem até fazer, que é o que aconteceu com o Cristo, né? Mas aí são casos que estão muito distantes da nossa realidade. Hoje a gente vai ficar por aqui. Na nossa conversa a gente segue adiante um pouquinho ainda com esse tema, né? Tem outras questões muito interessantes em torno dos espíritos errantes, mas de agora em diante o nosso estudo segue. Um beijo grande para vocês, muito obrigada pela paciência, pela companhia. Se vocês acharem que é válido, divulguem com os seus contatos o estudo de O Livro dos Espíritos. Qualquer dúvida que surgirem, fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários. Nós temos respondido, às vezes demora um pouquinho, mas a gente responde os comentários. Tem algumas questões, dúvidas que surgiram com relação a questões que não foram abordadas ainda, que nós fomos respondendo à medida em que foi necessário, né? Mas vamos completar o estudo do nosso livro inteiro. Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.